tá gravando, né? Tá. Aí, aqui para mim apareceu que tá gravando. Avisou, gravação. Já. A sala é sua, professor. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que estão aguentando ainda, né? Esse final de ano puxado, cansativo, mas com bastante empolgação para programar. Bom, hoje eu acho que é a nossa última aula do ano, aí a gente vai para o recesso e volta no ano que vem. E como a gente havia conversado, combinado, no próximo módulo, que vai ser ministrado pelo professor Felipe, nós vamos falar do processamento de linguagem natural. Então, hoje nós vamos finalizar aí a introdução ao Machine Learning. E, claro que a aula está enorme, tem muita coisa, deu vontade de fazer, assim, muito experimento, mas como o tempo é curto, a gente está correndo e o conceito aqui é entender uma introdução do Machine Learning. A gente vai passar pelos principais conceitos dos algoritmos, ver como é que funciona, e vamos deixar esse ponto aberto para que a gente possa discutir qualquer ideia que vocês tenham, o uso dos sistemas, enfim, vamos continuar mesmo aí. Temos um recesso para pensar, eu vou postar mais vídeos depois a respeito desses algoritmos que eu vou colocar aqui, porque eu acho que não vai dar tempo de ver todos, então não se preocupem muito, eu vou tocando o bonde aqui. Quando der o nosso horário, a gente para aí e eu continuo depois com um vídeo assíncrono para que vocês possam ver em um outro momento, porque senão isso vai ficar cansativo demais e aí a gente não vai aproveitar tanto o conhecimento. Então, mais uma vez, quem tiver dúvida, quem quiser conversar, abra o microfone aí, vamos levantar a mão, sei lá, o professor Felipe está mediando, caso alguém tenha alguma pergunta, se o professor Felipe quiser intermediar aí, entrar no meio também para dar alguma opinião que eu estou falando, né, equivocadamente, fique à vontade. Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com os senhores. Todos têm acesso ao DeepNote já? Acredito que tenham, né? Mas se não, vou compartilhar mais uma vez com vocês aqui no nosso chat. Olha lá. Então, todo mundo vai ter acesso agora ao nosso DeepNote. E pode ser que está um pouquinho bagunçado ali, porque eu tive problema com a minha internet e aí não deu para carregar tudo bonitinho e tal, mas eu vou organizar lá e o principal a gente vai ver. Bom, então como a gente havia falado, né, começado a falar na aula passada, nós estamos focando no Machine Learning. Machine Learning, ele nada mais é do que uma tentativa de fazer com que o computador ou a máquina se comporte como um ser humano. Então está dentro de inteligência artificial. Óbvio, né? A gente tem essa ideia de que o computador pode representar um comportamento humano, ele pode replicar, e uma das principais atividades ou uma das principais características que o ser humano tem é a capacidade de aprendizado, né? E se a gente consegue aprender, a gente não erra mais. Essa é a ideia do Machine Learning, que a gente consiga criar estratégias para o algoritmo aprender e a partir desse aprendizado, ele não errar mais com aquele tipo de dado. Ele pode errar com outros, né, futuras situações, mas com aquele tipo de dado, ele vai ter talvez um erro muito pequeno ou não vai errar. A gente falou sobre classificação. Então, se a gente voltar aqui na nossa aba Machine Learning, aula 7, nós falamos sobre classificação e vimos que a classificação nada mais é do que a busca por similaridades, né? É o termo que a gente costuma utilizar aqui na Machine Learning. Similaridade são instâncias ou objetos ou itens ou pessoas ou qualquer coisa que seja que tenha características parecidas. E quando a gente já tem conhecimento a respeito do nosso conjunto de dados, a gente tem o que a gente chama de classe, né? Ou categoria. Então, se eu sei que, por exemplo, se bandeiras ou comidas, comida é apimentada, comida tem ingredientes específicos como curry, por exemplo, eu consigo classificá-la como uma comida típica indiana, podemos colocar assim. Se ela é uma comida preparada de forma crua, ou se ela tem muito peixe, eu posso classificá-la ela como uma comida oriental ou japonesa, enfim, coisas desse tipo, que a gente tem conhecimento prévio e que a gente tem tags ou marcações que indicam para a gente alguma
alguma forma de representar todas aquelas características que o nosso conjunto de dados tem. Nós vimos aqui um dos exemplos, que era o exemplo do jogo de tênis. Vamos abrir aqui, cadê o nosso jogo de tênis? Tá em algum momento, deixa eu ver. Ué, eu acho que era para ter carregado aqui, né? Vamos ver. Ou tá aqui na importância? Não, não tá. Ó, a gente viu aquele exemplo do jogo de tênis, onde nós tínhamos características a respeito do clima, e aí a gente chegava a uma conclusão a respeito do dia. Mas essa base de dados aqui, ela traz para a gente até uma visão um pouco melhor, né? É uma base de dados de classificação de flores, né? Então a gente tem aí a classificação da íris das flores, na verdade, né? Que é a versicolor, setosa e como era o nome da terceira, que eu não lembro? Íris, versicolor, setosa e... Não tá aparecendo aqui. Eu não lembro nada de cabeça. Mas são três classificações. E de acordo com os valores, né, que o tamanho da sépala, a largura da sépala, o tamanho da pétala, a largura da pétala traziam para a gente, a combinação desses valores a gente poderia classificar. Então você tem uma flor lá, né, com 4,9 de sépala de comprimento, largura 3, comprimento da pétala de 1,4, largura da pétala de 0,2. Eu sei que eu tenho no passado uma classificação ou uma base de dados de conhecimento que diz para mim que essa espécie é a espécie do tipo 0. Então pode ser lá a versicolor, por exemplo, o nome é nome científico, tá? A gente não precisa se preocupar muito com isso. E a ideia é basicamente essa, né? Que a gente tem aí classificações sempre com um apoio, ou quando possível com o apoio de um especialista, né, que entende do cenário. Eu não sou biólogo, eu não posso dizer muito a respeito das sépalas, das pétalas, mas eu tenho a base de dados classificada, e é isso que importa para um cientista de dados. E aí, feito isso, então, a gente depende dessa classificação, a gente depende dessa categoria. E pós-processamento, pós-classificação, existem algumas métricas que a gente pode levar em consideração. Então, não deu tempo da gente falar, eu só vou falar por cima aqui, que são métricas muito importantes. As métricas que estão nesse arquivo, métricas.ipynb, descrevem para a gente a qualidade do nosso classificador. Então, imagina que a gente tem lá, ó, que nosso modelo, ele gerou essas saídas, né? Ó, os 2 primeiros registros que foram inseridos classe 0, os 3 outros classe 1, depois um registro classe 0, 1 e 0. Isso foi a previsão da nossa classe, né? Do nosso modelo, foi a classificação que o nosso modelo fez depois dele ter aprendido. E aí a gente tem aqui o que deveria ter saído de verdade. Então a gente tem como comparar a saída do nosso classificador com a saída que deveria ter acontecido, ou seja, qual é a classificação correta segundo o conhecimento que eu tenho, o especialista me ajudou e assim por diante. Com esses valores em mãos, eu consigo contar quantos erros e quantos acertos a minha classificação teve. Então, essa classificação agora, ela pode ser mensurada. E a mensura delas é feita com os seguintes aspectos. A gente tem os verdadeiros positivos. Os verdadeiros positivos são aqueles registros que deveriam ter sido positivo. Então, eu esperava que fosse 1, por exemplo, a classe, e o meu modelo disse que era 1. A gente está vendo isso muito agora com a história do coronavírus, falando sobre verdadeiros positivo, falso negativo. Então, quando você tem o conhecimento de que é real, por exemplo, alguém está contaminado pelo vírus do coronavírus, e o exame dá falso, a gente tem uma instância que era para ser positiva e, na verdade, foi negativa. Quando isso acontece, a gente tem um falso positivo. A gente tem também o verdadeiro positivo, quando era para ser verdadeiro e foi verdadeiro. O falso positivo, quando ele indica um positivo, mas na verdade era um negativo. O verdadeiro negativo, que é quando ele acerta, ele diz que era negativo e realmente na vida era negativo. E o falso negativo, quando ele fala que é positivo, mas na verdade era um negativo. Então esses valores aqui, eles são muito utilizados para a gente construir a tal da matriz da confusão.
A matriz de confusão, ela descreve para a gente exatamente esses valores, né? Ó, então, verdadeiro positivo, falso negativo, verdadeiro negativo. A linha de baixo diz respeito aos negativos. A linha de cima diz respeito aos positivos. E quando a gente constrói essa matriz, a gente tem, então, uma visão geral sobre o nosso classificador. Esse classificador trouxe para a gente, então, aqui, ó, 3 verdadeiros positivos, 1 falso positivo, 2 falsos negativos e 2 verdadeiros negativos. Então, ó, na coluna, a gente pode observar também que ele, na primeira célula, aqui na primeira linha, foi um falso positivo, na segunda foi um verdadeiro negativo, o que indica para a gente valores que foram, que são, na verdade, negativos, né? E na primeira coluna, valores que são, na verdade, positivos, enquanto que nas linhas são os valores que o nosso algoritmo gerou. Com essa matriz, a gente já consegue ter uma ideia de onde ele está errando. Então, eu sei que o meu algoritmo ele está tendo mais verdadeiro positivo do que falso positivo. Então, ele está errando pouco para assumir falsos positivos. Mas, por outro lado, os falsos negativos, que estão aqui ó, no 2, ele está errando o dobro. Então, ele está tendo mais déficit quando a gente está olhando para um falso negativo. E aí a gente consegue estudar o tipo de dado que o nosso classificador está mais apto a trabalhar. Então aqui a gente já começa a gerar conclusões, né? Daqui a gente já tira texto, né? A gente já tira conclusões indicando onde e qual tipo de dado que o nosso algoritmo é melhor. Então aí a gente pode pensar que ele é melhor para indicar falsos positivos, ele é melhor para trabalhar com dados quando os dados são positivos, na verdade, do que quando os dados são negativos. Ou as instâncias são negativas. E a partir disso a gente pode chegar em algumas métricas, né? A métrica de erro, por exemplo, que ela é calculada pelo falso positivo mais falso negativo, dividido pelo tamanho do conjunto que foi testado. Aí a gente tem um erro lá de tantos por cento que a gente pode aproximar. A gente tem a acurácia, que tem sido muito discutida também. A acurácia são os valores de verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo. Então aqui a gente tem tudo que o nosso algoritmo acertou, né? Quando era positivo ou negativo. Tudo que ele acertou dividido pelo tamanho da instância que foi testada. Então a gente tem aí só taxas de acerto. Quando a gente está falando de acurácia, a gente está falando de taxa de acerto. A gente tem a precisão. A precisão traz para a gente uma métrica da seguinte forma, né? Ó, verdadeiro positivo, então quando ele acerta, que é um positivo, dividido pelo verdadeiro positivo mais falso positivo. Então, em relação a todos os casos positivos, né, qual é a porcentagem de acerto do meu algoritmo? Só que só levando em consideração os casos que são verdadeiramente positivos, né? Tanto os que o meu algoritmo acertou, de acordo com os que ele acertou e errou, mas só levando em consideração positivos. A revocação é uma outra métrica que é muito utilizada. Então, eu estou falando no geral, vocês estão fazendo um trabalho, vão fazer uma análise, com certeza vocês vão encontrar, né, essas métricas. Precisão, revocação, acurácia, tudo isso leva em consideração para colocar a qualidade, né, para indicar a qualidade do seu modelo. Na revocação, chamada de recall também, é a taxa de verdadeiros positivos dividido pela quantidade de verdadeiro positivo mais falso negativo. Então, a revocação ela é bem próxima à precisão, né? Só que ela traz para a gente uma visão um pouco mais da taxa de quanto que a gente acertou, dizendo os positivos, sobre todos os valores, levando em consideração verdadeiro positivo e falso negativo. Falso negativo é quando ele acusa positivo, mas era negativo. E o verdadeiro positivo é quando ele acusa positivo e era positivo. Logo, a gente pode ver, então, que a revocação é a quantidade de verdadeiros positivos ou de acerto, né, de acordo com todos os valores que o nosso modelo disse que era positivo. Então, a precisão é todas as vezes que nosso algoritmo acertou de acordo com os que realmente eram positivos. Já a revocação é o tanto que o nosso modelo acertou de acordo com todos aqueles que ele chutou que eram positivos. Essas métricas são as mais utilizadas, né? Aí a gente tem a F1 Score também, que é uma média harmônica. Então a gente não precisa tentar entender muito a F1 Score. Ela é considerada como se fosse uma medida harmônica aí que diz pra gente, olha, a precisão e revocação estão meio que balanceadas, né? 66,66%, que indica que talvez aí a revocação está um pouquinho melhor do que a
a precisão, mas não é preocupante. Se der um valor muito alto ou muito baixo, aí a gente sabe que ele está errando em algum momento. Então o F1 Score indica para a gente o balanceamento, a gente pode entender assim. Mas a gente tem uma classe, né, ou um pacote do sklearn, que é a biblioteca que a gente mais está trabalhando aqui, que é o módulo metrics do sklearn, que traz para a gente, por exemplo, só reportes de classificação, né? Ou então a taxa de acurácia. Tem várias métricas lá que a gente pode explorar. Então vamos dizer que a gente tem aqui, ó, o que era realmente para ter acontecido e o que foi predito, né? Que o nosso modelo chutou e o que era para ser verdade. Aqui, ó, Covid positivo, Covid negativo, para ficar dentro do nosso tema, né, que está atual. E a gente utiliza, então, o Classification Report, que é esse módulo, só isso, né, ó, Classification Report. Aí a gente passa, então, como parâmetro os valores reais, os valores preditos. Aí a gente tem como opção aqui, ó, colocar os Target Names. Target Names são, na verdade, quais são as classes, né, que eu estou trabalhando. Só para indicar aqui, na posição 0, eu estou falando de Covid positivo. Na posição 1, eu estou falando de Covid negativo. E aí, ele monta uma tabela assim, ó. Com essa chamada simples, a gente já consegue ter o cálculo aqui, ó, de precisão, revocação, tem o F1 Score e tem o suporte também. Suporte a gente vai falar daqui a pouco, tá? Ele está mais para o reconhecimento de padrões do que para classificação, mas a gente vai discutir ele um pouquinho melhor. Então a gente tem aqui a média macro, a gente tem a acurácia, como a gente viu, a gente tem a média ponderada, são valores que já são, que indicam, né, onde que o nosso algoritmo ele trabalha melhor, qual tipo de dado que ele lida melhor. Bom, deixei aqui só uma tarefinha para a gente brincar, né, sobre métricas, porque é bem tranquilo da gente aplicar essas métricas, e aí vocês fiquem à vontade depois para testar e a gente discutir. Então, vou deixando uns easter eggs aí para que vocês possam explorar um pouco mais do que a gente está falando aqui. E agora sim, a gente parte então para a continuação dessa aula. E aqui já estamos com um problema de imagem, que é isso que está acontecendo no meu. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui no meu modelo que eu não atualizei, que ainda tem as imagens, e aí se eu precisar alterar o código, eu volto lá naquele outro navegador. Então, falando hoje, né, a gente vai explorar um pouquinho além da classificação. Além da classificação, que é a mais utilizada, a gente tem também outros modelos ou outras técnicas de aprendizado ou de extrair informação de uma base de dados. Basicamente, a gente tem uma subdivisão bem grande aí dentro do aprendizado de máquina, que diz respeito ao aprendizado quando ele é supervisionado ou não supervisionado. Vocês vão ouvir falar também na predição. A predição nada mais é do que uma técnica de algoritmo supervisionado. Lembra que a gente falou na aula passada? Supervisionado por quê? Porque quando a gente está treinando o nosso modelo, a gente tem uma classificação, a gente sabe qual é o resultado esperado. E sempre que você tem um resultado esperado, você pode comparar com o resultado do seu modelo, aí você consegue fazer um aprendizado supervisionado, você está supervisionando tudo que ele está fazendo. Dentro dessa técnica, a gente tem a classificação e a regressão. A regressão é o primeiro tema que a gente já vai falar, então fiquem tranquilos quanto aos nomes aqui por enquanto. Por outro lado, muitas vezes a gente não tem a classificação. Então imagina que a gente tem bases de dados e a gente não tem o conhecimento sobre o que eles representam. A gente tem um monte de informações e essas informações não caracterizam, não configuram nada em comum entre eles. E quando isso daí é encontrado, a gente tem a ideia de que não dá para fazer nada com essa base de dados porque eu não tenho conhecimento. Mas os algoritmos de mineração de dados, eles trazem estratégias para a gente de descrever a base de dados. E quando a gente está falando de uma descrição, a gente não está avaliando, tá? A gente não está verificando a taxa de erro, taxa de acerto. A gente está fazendo uma descrição, trazendo informações que a gente não vê facilmente, simplesmente olhando para os dados. E essas técnicas são as não supervisionadas, porque a gente não consegue verificar no final se eu acertei ou se eu errei. Mas são técnicas bem úteis e que trazem aí uma ideia geral do banco de dados para a gente principalmente dar os primeiros passos. Então é muito comum que a gente faça o seguinte, eu vou focar na classificação.
Só que eu não tenho muito conhecimento da base de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar algum algoritmo de descrição primeiro, né, um modelo descritivo, e tudo que eu extrair dali, eu posso criar as minhas classes. Então, vamos dizer que eu tenho uma base de dados bem grande lá e que eu não tenho muito conhecimento a respeito disso. Eu realizo um agrupamento, que é o que a gente vai trabalhar mais hoje, né? E feito esse agrupamento, eu consigo pegar esses valores que estão agrupados e falar, isso daqui é uma classe. Ah, é o quê? Não sei, mas representa uma classe. E a gente chama aí de C1, por exemplo. Então, os elementos da classe C1, eles são parecidos. E quando eu pego essas classes e levo para um especialista do domínio, eu levo para alguém que entende, por exemplo, de biologia, para alguém que entende, por exemplo, de genética, qualquer área que eu esteja me aventurando, finanças e assim por diante, esse especialista do cenário vai olhar e falar, os elementos dessa classe C1 aqui que você criou, eles são muito parecidos com transações bancárias do tipo TED, por exemplo. Então ele vai trazer uma informação que a gente não tem conhecimento. Então, para a gente fazer uma análise de dados, o primeiro passo geralmente é esse, né? É analisar se você tem conhecimento a respeito da base. Se não, vamos fazer alguma coisa descritiva. Fez o descritivo, a gente pode partir para uma classificação no futuro. A gente trabalha mais ou menos nesse esquema. E dentro das não supervisionados, descritivos, a gente tem a sumarização. Sumarização vai entrar mais ainda no próximo módulo com o professor Felipe, que é o processamento de linguagem natural. Lá a gente vai falar de sumarização. Mas aqui a gente tem a associação e o agrupamento, que na machine learning, no geral, né, quando a gente fala de números, a gente utiliza bastante. E falando em agrupamento, que é o que a gente vai trabalhar um pouco mais hoje, né? Nós vamos falar muito sobre esse algoritmo Camins aqui, ó. Então, se vocês já ouviram falar ou não, vale a pena estudar ele um pouco. É um algoritmo que faz uma busca por médias aí, e é bem simples, mas que pode assustar um pouco no começo. E como eu estava falando para vocês, né? A classificação ela sempre vai utilizar valores categóricos. Então, eu estou dizendo aqui a respeito de magro, alto, rosa, carro, azul, muito, pouco, chuva, não chuva, Covid, não Covid, isso são categorias, né? A gente tem aí uma ideia de classificação bem nítida, bem clara quando a gente tem categorias. Mas quando a gente está buscando valores que a gente não tem como classificar, como a gente vai gerar um valor contínuo, por exemplo, a gente está falando da mesma estratégia, o mesmo algoritmo, só que quando ele entrega uma saída que não é categórica, quando não é binária ou quando não é uma classe, ele está falando de uma regressão. Então aqui, ó, voltando para o nosso exemplo, nosso modelo, né, a descrição do modelo, a hierarquia dos modelos, quando a gente tem, então, um algoritmo supervisionado atuando, ele está trabalhando bem parecido, pode ser uma árvore, igual a gente aprendeu lá. Ou ele está classificando se a gente tem classes bem definidas e se a gente tem tags que indicam, né, o que significam aqueles elementos, ou então, se a gente está falando de um valor contínuo, a gente está falando de uma regressão. Bom, primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em regressão, previsão de bolsa de valores. Você tem lá a entrada, que pode ser cada atributo da sua tabela, da sua base de dados, pode ser valor de volume de negociação, fechamento, abertura, valor máximo do dia, pico, queda, enfim, platô, esse tipo de coisa. Com a combinação desses valores, a gente pode ter uma regressão. E essa regressão é um valor contínuo, né? Significa 1.3, por exemplo, 40.5. E a gente pode pegar, então, todos os registros que a gente tem no passado e, para cada dia, alimentar o nosso modelo com os valores desses atributos que eu descrevi. E a regressão, por exemplo, pode ser o valor de fechamento do próximo dia. A gente tenta prever o próximo dia. E aí, se a gente faz isso sim várias e várias e várias vezes, a gente fez um treinamento, e esse treinamento está levando em consideração quando você acerta ou erra, né? Porque a gente tem os dados do passado, então dá para a gente ver se a gente acertou ou errou. E aí a gente começa a ter uma visão melhor sobre o comportamento, as curvas que aquela ação ela consegue traçar. E quando a gente faz isso, aqui ó, em regressão é muito utilizado rede neural, que não entrou aqui no na nossa aula, mas que pode entrar numa próxima aula ou numa aula assíncrona, né, num vídeo, porque ele é um pouquinho mais complexo, ele pede um pouco mais de tempo para a gente entender,
mas que eu acho que seria legal se tivesse no nosso curso. Então eu vou compartilhar isso, mas de forma assíncrona, que é muito comum por causa do ajuste. O ajuste nada mais é de você analisar o erro que aconteceu entre o valor que você esperava e o valor que foi obtido. Quando você tem isso, você consegue reajustar o seu modelo e aí ele fica mais apto a trabalhar com novos valores. Bom, vamos ver um exemplo que eu coloquei aqui, ó, nesse arquivo 01 regressão Jupyters. Cadê ele aqui? Na nossa aula 8, 01 regressão Jupyter. E nele, a gente vai ver aqui, ó, na nossa biblioteca sklearn, que é a biblioteca que a gente está trabalhando, né? O nosso import na tree. E o import na tree, ele descreve para a gente igualzinho a gente fez na classificação. Vamos criar uma árvore que vai ter um dado de treinamento. E olha só, aqui a gente tem 2 atributos, mas tem uma base de dados com poucos valores, né? Só que o que muda aqui é que a nossa saída, onde a gente tinha lá 1 e 0, alto magro, alto baixo, magro gordo, branco, azul, e aí a gente tinha uma categoria, a gente não tem mais, a gente tem um valor contínuo. Então, ó, eu sei que quando a entrada é 00, a saída é 005. Quando a entrada é 2 e 2, né, o atributo 1, 2 e o atributo 2, 2, a minha saída é 2,5. Então, a gente poderia colocar assim, por exemplo, valores altos, ó, por exemplo, eles vão gerar uma saída 2,5, enquanto os valores baixos aqui, né, 0,1 e 0,3, vão gerar para mim o valor 0,5. Legal, então eu sei que o meu algoritmo, a partir de agora, ele vai dar um valor de acordo com a função que ele está construindo no treinamento. Ele não vai me trazer um valor só 0,5 ou 2,5, ele pode trazer qualquer valor aqui, mas que vai ser ajustado de acordo com a função. E essa função, ela é criada, né, a árvore é criada de acordo com a quantidade de instâncias que a gente tem, que significa a quantidade de registros do nosso treinamento. Bom, seguindo então, o que a gente tem? Ó, o nosso regressor agora, né, ele vai ser construído igualzinho a gente fez com o classificador. Então, ó, vamos criar aqui um CLF, né, que eu até mantive o classificador, vai ser uma árvore do tipo, é uma árvore de regressão. Então, ó, Decision Tree Regressor, na verdade, é o nome da classe que a gente está utilizando para construir uma árvore de regressão. Do mesmo jeito que a gente fez lá no passado, a gente vai utilizar a função fit para poder treinar essa árvore, e essa árvore de regressão vai receber os dados de treinamento e a saída esperada, que eram as classes, mas agora são números. E depois eu posso chamar o predict. O predict vai trazer para a gente um resultado. Não vai ser uma classe, como era lá na classificação, vai ser um valor. Esse valor é a regressão. Vamos executar aqui para ver então, ó. Quando eu executo, ele trouxe o valor para mim, 0,5. Mas aí eu posso testar qualquer outro valor aqui dentro que ele vai se adaptar ao modelo que ele tem construído. Então, vamos dizer aqui que eu vou colocar um valor alto, né? Para ver se ele vai modificar. Olha lá, como a nossa base de dados tem apenas 2 registros, ele traz para a gente 2 valores, né? Mas, se a gente tivesse essa base de dados grande, bem grande, ele não ficaria preso a só esses 2 valores. Ele traria, inclusive, qualquer valor entre esses 2 valores que a gente tem aqui como exemplo, tá bom? No nosso caso, ele consegue entender, então, ó, que quando os valores são baixos, ele vai trazer 0,5. Quando os valores são altos, ele vai trazer 2,5 como saída. Isso ficou claro para a gente, né? E aí a gente consegue ver até quem tem mais força aqui, né? Dentro desses atributos. Se eu mudo aqui o primeiro atributo para um valor baixo, bem baixo, e o segundo para um valor alto, vamos ver se ele vai optar entre meio ou 2,5. Ah lá, ele optou entre meio, o que indica que o primeiro atributo ele tem mais ganho de informação. Lembra que a gente viu isso na classificação, né? Ele leva a gente para um valor com mais certeza. Como o nosso modelo é pequeno, praticamente isso daqui está sendo randômico, né? Mas é exatamente isso que acontece. Ele acaba vendo qual é a importância dos atributos de acordo com os resultados que a gente consegue gerar aí. Se vocês quiserem explorar um pouco mais, ó, no scikit-learn.org tem lá o Decision Tree, deixei o link para vocês, para poder fazer regressões. E aí eu fiz um exemplo aqui, né? Ó, um exemplo bem simples, dentro de um dos datasets que a gente está trabalhando. Então, ó, tem o dataset clima.csv, lá na nossa pasta
Dataset Clima. Não sei se vocês perceberam, mas eu organizei todas as aulas aqui, ó, para que vocês não fiquem perdidos, né, com um monte de lugar diferente, mas ainda assim eu tenho que terminar essa organização, porque tá umas coisinhas meio bagunçadas aí. Mas vamos lá. Nosso clima, o que ele traz pra gente, ó? Atributos data, temperatura máxima, insolação, evaporação do picho, umidade relativa, média, precipitação e temperatura mínima. Valores contínuos, tá vendo? Tudo valor numérico contínuo, com exceção da data, que é uma data e não é contínua, né? Voltando aqui para o nosso exemplo, que é o 01 regressão. Olha só, então carregamos isso daí, e o que eu fiz aqui foi simplesmente pegar a temperatura máxima, então eu vou pegar 1000 linhas ou 1000 registros da temperatura máxima, que é o atributo 1, né? Lembra que a gente viu lá o nosso atributo 1? Vamos fazer assim, ó, para ficar até mais fácil da gente entender. Vamos colocar um dados.head aqui, executar ele para a gente ver. E cadê? Opa, tem que comentar isso aqui também. Olha lá, então eu tenho data, temperatura máxima, insolação. E aí, para eu pegar os valores de temperatura máxima, né, eu venho aqui, ó, e coloco então o nosso iloc, né, dados.iloc, já que é um pandas, é um data frame. Vou pegar então da linha 0 até a linha 1000, só o atributo 1. Então eu estou pegando 1000 linhas do atributo 1 aqui, ó, de temperatura máxima. O restante dos dados eu coloquei então neste arquivo, ou neste objeto chamado dados treinamento. Então, ó, dados.iloc, da linha 0 até a linha 1000, então 1000 linhas, pegando do atributo 2 até o final. Cara, a gente acabou de colocar aqui então em dois conjuntos, um tem um atributo só, os outros têm todos os atributos. Logo, a nossa cabeça de cientista de dados pensa, opa, isso daqui é uma classe ou classificação. Mas como a gente está falando de uma regressão, não é uma classificação. A gente está falando de um valor que deve ser previsto, né? Que deve ser predito, na verdade. Então, aqui é o valor de saída esperada, que é o que eu vou comparar. É o dado de treinamento que eu vou utilizar. Vou combinar isso daqui para criar a função de regressão, e isso daqui é o resultado que deve sair. Se não sair, ele vai ter que se reajustar. Aí, como a árvore vai fazer, problema dela, né? Mas o algoritmo tem que fazer isso. E aí, separei um conjuntinho de teste aqui, ó. Então, a gente tem dados de teste, que é, na verdade, igualzinho dados de treinamento, só que eu estou pegando do 1000 em diante, né? Então, eu peguei para treinar 1000 instâncias, e depois do 1000, eu estou pegando para testar. E a temperatura máxima teste, que é o que eu vou fazer de teste, da mesma forma, só que eu pego só o atributo temperatura máxima. Criei aqui uma plotagem, né, só para a gente ver como é que funciona isso daí. E aí, ó, usei o nosso regressor. Então, Decision Tree Regressor dentro da nossa base de dados de clima. Passei os dados de treinamento e o temperatura máxima, que é o que ele deve usar para poder fazer o treinamento. Como que é feito o treinamento? Função fit, sempre vai ser. Aí, tem aqui, ó, a função predict, que é utilizada nos dados de teste, só para a gente ver o que vai sair, né? Depois que ele aprendeu a curva, como é que fica esse resultado. Peguei, então, o que é previsto, coloquei num axe aqui, né, num eixo, e coloquei o que foi predito, né? Então, tem o real e o predito em outro eixo aqui, ó. E aí, mandei imprimir isso daí, mandei plotar para a gente ver o que acontece, ó. Lembra do matplotlib, né? Que a gente cria lá o figx plt.subplots, 2 colunas, 1 linha, fig size com 15 colunas e 10 linhas. Olha só, então aqui eu tenho os dados reais, eles apresentam este comportamento, esta curva, e os meus dados que foram preditos, né? Então eu tenho 600 instâncias, 600 e poucas instâncias testadas, depois que o meu algoritmo aprendeu a curva, e ele, por mais que ele erre, a gente consegue visualizar um comportamento bem parecido, né, entre o real e o predito. A gente consegue ver que ele não está tão fora assim. E aí, quanto maior o conjunto de treinamento, melhor é para a gente acertar, né? Mas aí chega um ponto que esse treinamento também tem que parar, porque senão a gente virou uma memória e não um algoritmo inteligente. E só para a gente entender um pouco melhor aqui, ó, eu coloquei aqui esse score dentro do nosso regressor, que é um método dentro do nosso objeto regressor, que traz para a gente qual é a taxa de correlação.
Então, eu tenho uma taxa de correlação aqui, ó, de menos 1,03. É uma correlação negativa, né? O que vai indicar para a gente, neste caso aqui, ó, neste exemplo que eu estou executando, que à medida em que o valor dos atributos combinados aí cresce, o valor da temperatura, na verdade, como é uma correlação negativa, vai diminuir. Então, eu consigo ter uma visão aí um pouco melhor da correlação. Existe uma correlação bem forte, só que negativa, tá? Porque ela está em torno de 1. Olha lá, sempre em torno de 1 negativo. O negativo indica que a correlação, o valor que eu estou predizendo, né, fazendo a regressão, ele diminui à medida que a combinação de atributos cresce. Descendo um pouco mais aqui, ainda dentro do Sklearn Metrics que eu falei para vocês, a gente pode ter aí, ó, o valor máximo de erro, a gente pode ter a média absoluta dos erros, a gente pode ter a média quadrada dos erros, e aí dentro desse Metrics a gente tem um monte de medidas que a gente pode utilizar no nosso regressor. E aí a gente vê, ó, o maior erro, então, de temperatura máxima foi de 16,6. A média absoluta é de 3,35. Errar em 3,35 graus não é tanto assim, né? A gente tem, então, uma média até que boa de erros. Errar em 3,5 graus, não vou sofrer tanto de calor por causa desse erro. E a média dos erros quadrados em 18,42. Aí é outra fórmula, né? Então a gente não tem muito como trazer isso para a nossa vida real, sobre isso daqui vai errar muito ou errar pouco. Mas a gente vê que pela média absoluta, né, dos valores absolutos, não está errando tanto assim. Então essa é a regressão. Na verdade, a gente está fazendo a mesma coisa da classificação, só que a saída é um valor contínuo. É isso, a grande sacada da regressão. Então a gente finaliza aqui essa etapa dos algoritmos de aprendizado supervisionado, que quando trabalham com dados categóricos estão classificando, quando trabalham com dados contínuos estão fazendo uma regressão. E podemos partir então para o lado de lá do aprendizado, que é o não supervisionado, quando a gente não tem a classe, quando a gente não sabe o que gera o conjunto de dados. Então a gente tem aí uma forma de trazer uma descrição da base de dados e extrair as primeiras visões a respeito desses dados, pelo algoritmo K-means, que é o que a gente vai trabalhar aqui especificamente. O agrupamento, né, também chamado de clusterização, é uma tarefa descritiva, não supervisionada, como a gente acabou de ver. Assim como a identificação de padrões, que é muito comum. E se você lembrar da nossa aula passada, eu falei que a inteligência artificial ela nasceu do reconhecimento de padrões. Na verdade, a inteligência artificial começou observando comportamentos repetitivos que poderiam ser substituídos por máquinas. Então, se eu pensar em observar o que é que se repete, né? Aquele cara está trabalhando ali, ó, na colheita e ele sempre faz o mesmo movimento de abaixa, pega e puxa o que está no chão, abaixa, pega e puxa o que está no chão. Se eu desenvolver uma máquina aqui ou uma estrutura que a cavalo mesmo, ele consiga fazer esse movimento de abaixar, enroscar e puxar, abaixar, enroscar e puxar, eu posso simplesmente colher andando sobre o cavalo. Então essas são as primeiras observações da inteligência artificial. E aí, isso daí, né, essa atitude de reconhecer o que está acontecendo é o que traz para a gente a filosofia do reconhecimento de padrões, que a gente vai ver hoje também. Mas por agora, vamos falar do agrupamento, né? O agrupamento que está um pouquinho mais associado à classificação. A ideia do agrupamento é identificar a organização dos padrões existentes e dizer para a gente qual é a similaridade. Então, essa palavra ela faz muita importância para a gente no aprendizado de máquina, na mineração de dados, porque a similaridade descreve instâncias parecidas. Então, se eu estou falando de veículos terrestres, por exemplo, eu sei que os veículos terrestres são uma categoria de meio de transporte que utilizam rodas, que utilizam esteira, que utilizam alguma coisa para tocar o solo. Enquanto a gente tem veículos ou meios de transporte aquático, por exemplo, que não utilizam roda. Logo, eu consigo ver que esse atributo modo de locomoção ou presença de rodas, ele indica para mim, com certeza, se o meu veículo que está sendo analisado, ele é terrestre ou não. Bom, ou se ele é aquático ou não, porque se ele é aquático, ele não vai ter rodas, né?
Enfim, de alguma forma eu consegui visualizar isso porque eu conheço carros, eu conheço barcos, eu conheço meios de transporte, mas muitas vezes a gente não tem conhecimento a respeito do dado, a gente não sabe qual que é a combinação ideal para gerar uma categoria. Então a gente precisa deixar que o algoritmo traga para a gente quais são as categorias, o que ele quer mostrar para a gente dentro daquela base de dados. Então vamos seguir aqui para entender que a similaridade nem sempre ela é intuitiva, né? A gente tem aí casos de algoritmos, como eu falei para vocês, que descrevem erros que são aceitáveis. E quando a gente fala em erro aceitável, a gente está meio que indo contra aquilo tudo que a gente aprende numa ciência exata, né? Na verdade, a gente está aceitando que o nosso algoritmo pode falhar. E pode, ele está aprendendo, e cada vez que ele aprende, ele fica mais apto a não errar. Esse exemplo aqui é um exemplo clássico, né? Tem até em livros aí a comparação sobre similaridades, e se a gente tivesse que levar em consideração, então, a cor dos cabelos, se a gente tivesse que levar em consideração o formato do rosto, o comprimento dos cabelos, logo, a gente diria que esses dois personagens fazem parte de uma mesma classe, mas não são. A gente sabe que essa menina é um ser humano, e a gente sabe que o que está à direita aqui é um animal. Mas é só para indicar que não é fácil entender, não é fácil extrair similaridade, e o algoritmo faz o melhor que ele pode, mas ainda assim a gente vai ter um certo nível de erro. A ideia desse algoritmo, então, é a seguinte: imagina que a gente tem aí um conjunto de dados e eles estão plotados aqui, ó, no eixo XY. O algoritmo ele vai fazer o seguinte: eu sei que existem algumas similaridades que são mais fáceis de serem identificadas, outras não. Se eu não tenho muito conhecimento, se quem está criando o algoritmo não sabe nada sobre o dado, então ele vai gerar grupos aleatórios. Então o nosso algoritmo ele vai assumir que existem grupos aleatórios, selecionar 3 indivíduos, por exemplo. O número de grupos a gente vai definir, a gente escolhe o número de grupos, mas vamos supor que a gente escolheu 3 grupos. E aí ele pega, então, 3 valores ou 3 registros da base de dados quaisquer e chama de grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Coloquei aqui em cores diferentes para a gente entender melhor. Feito isso, ele parte para cada um dos elementos que tem no nosso conjunto, ou seja, cada linha da nossa base de dados, e busca qual é a proximidade que tem do grupo verde, qual é a proximidade que tem do grupo vermelho e qual é a proximidade que tem do grupo azul. Como que ele faz isso? Ele usa o que a gente chama de distância euclidiana, que é uma distância simples, né? É a distância dentro do plano, ou a soma das distâncias. Que aí ele observa, por exemplo, esse registro aqui, ó, ele chegou no momento em que ele olha para os grupos que existem, ele foi selecionado e o algoritmo fala: quão próximo você está do grupo verde, o quão próximo você está do grupo vermelho e o quão próximo você está do grupo azul. O que estiver mais perto de você é o que eu vou falar que você pertence. Então ele faz o seguinte, né? Ó, tenho elementos verdes. Qual é a média dos valores daqui? Então eu tenho aqui atributo, por exemplo, temperatura, umidade, precipitação, velocidade do vento para cada um desses elementos. E cada um desses elementos, então, é verificado quanto à distância desse registro que a gente está selecionando agora. Então eu consigo tirar, então, uma métrica de distância para o grupo inteiro, ou para o cluster, como a gente está chamando a partir de agora, e ver se eu estou perto ou longe de qual grupo que eu estou mais perto e de qual grupo que eu estou mais longe. E aí eu assumo, então, qual grupo eu vou pertencer. Para todos os registros da base de dados, esse cálculo é feito. E aí a gente vai, então, achando pontos em comum pela distância euclidiana. Como eu falei, começa aleatório, né? Começa com 3 pontos quaisquer, e aí, conforme a gente vai incluindo, ou o algoritmo vai incluindo novos participantes do grupo, ele vai recalculando o que a gente chama agora de centroide. O centroide, ele é um valor, ou ele é a simulação de um registro da base de dados com a média dos valores. Então, é feito assim, por exemplo, vamos pensar que aqui esse grupo verde, ele só fala sobre dias que tiveram temperatura muito alta e, ao mesmo tempo, tiveram precipitação de chuva. Então, esses valores aqui, de todos eles, são somados, né? Para cada atributo é somado e extraída a média, e a gente tem a construção de um centroide.
O centroide, que é o centro do nosso cluster, é ele que é comparado aos novos registros. Então, chegou um novo registro, ele vai ser comparado à distância deste centroide verde, do centroide vermelho e do centroide azul. O que tiver mais perto vai incorporar ele. E ao incorporar ele, por exemplo, a gente tem aqui no nosso caso, o centroide vermelho é o que está mais próximo desse novo registro, então ele vai ser marcado como vermelho. Ao ser marcado como vermelho, o centroide ele é recalculado. Ele vai ser recalculado de acordo com a média desses três valores e ele vai deslocar um pouquinho, ele não vai ficar nesse registro sempre. Bom, para a gente calcular a distância euclidiana, tem esse arquivo aqui que eu deixei para a gente ver, que é o distância euclidiana.jupyters aí, o IPyNB, distância euclidiana, que descreve para a gente exatamente o que é a distância euclidiana. Aqui era para ter uma imagem também. Aí ela está aqui, não está, ó. Era para estar aparecendo aqui. Não sei se no de vocês está aparecendo, mas aqui sumiram todas as imagens do meu DeepNote. O Felipe falou que na dele está aparecendo, agora não sei. Mas só essa não apareceu aqui. Não apareceu? Essa não, as outras estavam todas. Ah, agora apareceu. Apareceu agora no meu, só agora. Aí também. Eu estava, acho que, na pasta errada aqui nesse caso. Mas então, na verdade, né, a gente está fazendo um cálculo que é a raiz quadrada do somatório de 1 a n. 1 a n é para cada elemento do cluster, tá? Ou para cada cluster, depende de como você está implementando, da distância do ponto que eu estou analisando para aquele ponto lá do cluster. Isso ao quadrado, né? Esse daqui é o cálculo da distância euclidiana. Então, vamos ver assim, ó. Imagina que a gente tem um centroide, lá um cluster que tem esses valores de atributos. Então lá, vamos supor que a temperatura, precipitação, velocidade do vento, coisas que a gente já está acostumado a trabalhar. E ele tem esses valores aqui no centro de um cluster. Um novo registro que está sendo analisado tem esses valores aqui. Então a distância euclidiana ela é calculada com isso daqui, ó. A soma então da distância multiplicado da distância para cada um dos atributos, né? Então, primeiro para a primeira coluna, depois para a segunda coluna, terceira coluna, tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu fiz aqui um zip aqui só para a gente ter uma funçãozinha que faz o cálculo da distância de todos os elementos. Implementa isso daqui, né? Ó, leva ao quadrado e depois extrai a raiz quadrada. E aí, a gente tem, então, o valor da distância euclidiana. Ponto. A gente tem um valor x, 791.0481. É a distância que a gente tem do cluster. Ah, beleza, eu não preciso ficar me importando com as distâncias, mas eu sei que eu vou ter vários clusters, né? No caso do nosso exemplo, 3 clusters, e esses 3 clusters têm aí, o primeiro deles 4 elementos, o segundo 4 elementos, e o terceiro também 4 elementos. Então aqui a gente está falando do cluster 1, aqui a gente está falando então dos elementos do cluster 2, e aqui a gente está falando dos elementos do cluster 3. Legal. Se eu tiver um registro agora, qual é o mais próximo que eu estou? Para eu saber qual é o mais próximo que eu estou, é feito então a média, né, de cada um dos clusters, e a gente tem aqui, ó, cluster 1, os valores médios, cluster 2, valores médios, e cluster 3, valores médios. Ah, beleza. Tendo então a média do cluster, a média dos atributos, eu posso agora calcular a distância euclidiana, então, para o C1. Então, eu guardei aqui a distância euclidiana para o meu C1, para cada um no C1. Eu tenho lá 788,85. Calculo também a distância euclidiana para o C2, que eu tenho 52,73. Calculo também a distância euclidiana para o C3, 2.885. Logo, o mínimo entre eles é o 52,73, que diz respeito ao C2. Então, esse registro que eu estou observando agora, né, dentro desse meu reg aqui, ó, esse registro está mais próximo do cluster 2 do que do cluster 1 e 3. Logo, ele vai ser incorporado ao cluster 2. Então, é basicamente isso que o algoritmo faz para todos os registros, tá? De acordo com a quantidade de cluster, ele vai incorporar. Então, aí agora, esse reg aqui, ele faz parte também do nosso cluster 2. E é isso que vai acontecer. E pronto, a gente colocou o algoritmo aqui para uso. É assim que ele trabalha, é assim que ele funciona. Voltando aqui para a nossa aula, então.
Aqui, distância euclidiana. Esse algoritmo Camins, que é o que a gente vai trabalhar, que a gente vai conhecer, que a gente vai explorar um pouco mais, ele é o mais conhecido para agrupamento, e ele trabalha dessa forma. Para a gente utilizar ele, basta que a gente, então, chame lá, né, faça o import do sklearn cluster, que é o cluster, é o agrupamento. Vamos importar o Camins. Existem outros, tá? Mas a ideia do agrupamento é basicamente a mesma. O que vai mudar é a estratégia. Como o Camins é o mais fácil da gente entender, é ele que a gente optou em discutir nessas aulas. Aí eu vou criar um objeto agrupador. Agora eu vou criar o meu agrupador pelo Camins. E eu estou passando como parâmetros aqui, ó, NCluster, que vai dizer para a gente quantos grupos eu quero construir. E o initRandom aqui é para dizer que para ele inicializar com valores aleatórios. Então, escolhe qualquer elemento da minha base de dados e cria os clusters, beleza? Ah, beleza. Bom, os parâmetros que eu posso indicar são esses, então, né? O NClusters, que é o número de cluster que o algoritmo vai gerar, então o padrão dele é 8, mas eu indiquei 3 aqui, então eu quero só 3 grupos, tá? O init, que diz o modo como o algoritmo vai ser inicializado. Pode ser o Camins++, que é o padrão, e ele vai favorecer a convergência, porque ele tem uma estratégia de fazer uma busca primeiro, verificar qual que é a melhor disposição, não pegar valores próximos para serem os clusters. Ele tem uma série de estratégias aí que ajudam a chegar na tal da convergência, que é o que a gente busca. Convergência é o acerto máximo, né? É finalizar, é fazer com que o nosso algoritmo aprenda bastante, ou o suficiente para a gente chamar ele de inteligente. Pode ser o random, que é o que eu utilizei, que vai inicializar os centroides aleatórios, e o NDArray, que vai dizer para a gente quais são os pontos que a gente quer como centroide. Então aqui a gente passa um array de valores indicando, mas a gente não vai fazer isso daqui porque é trabalhoso demais. Usa o Camins++, que é a melhor estratégia. O random aqui é porque é didático, né? E talvez, às vezes, ele pode até se comportar um pouco melhor. Mas então, vamos supor que a gente tem aqui um conjunto de dados, e esse conjunto de dados, ele traz para a gente 2 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instâncias, 10 linhas, né? 10 registros de uma base de dados com 2 colunas, 2 atributos quaisquer. Criei um agrupador do tipo Camins com 3 grupos, que é o que eu quero construir, e inicializei com random, porque é didático, vamos deixar o negócio torar aí, né? E a partir disso, então, eu preciso fazer a estratégia do treinamento, porque eu preciso buscar os grupos, dividir o meu conjunto em grupos, e aí depois eu posso pegar um registro novo que chegue a qualquer momento, ou um conjunto de registros, e que eu busque, olha, de acordo com o aprendizado que eu tenho, qual é o melhor cluster para esse conjunto? Então, chegou um conjunto de dados novo. De acordo com o modelo de aprendizado que eu já tenho construído, eu vou te colocar nesse cluster, porque você se parece mais, você tem mais similaridade, as suas distâncias são melhores para esse elemento aqui, ou para esse grupo de elementos aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar. Treinar, no caso dos clusters, é construir o grupo de cluster, construir os grupos, né? Então, ele vai pegar os dados aqui que a gente tem, e vai dividir em grupos. O fit é o que a gente utiliza, tanto na classificação, quanto na regressão, quanto aqui no agrupamento. Então, ó, nosso agrupador.fit, recebendo os dados, vai ser a construção do nosso modelo de aprendizado. Se eu colocar isso daqui num objeto resultado e mandar imprimir ele vai trazer para a gente, ó, você tem um agrupador, ó, você tem um agrupador Camins com init random e com 3 grupos. Beleza, então esse é o resultado, né, do meu agrupador. Eu não tive nenhum teste, eu só treinei ele por enquanto. Aí a gente pode utilizar o predict, né? O predict a gente já aprendeu na classificação. Mas a gente pode usar o fit predict. O fit predict, ele vai, além de construir os grupos, ele já vai classificar eles, né? Se a gente entende melhor assim, mas não é classificar, é colocar os elementos no grupo certo. Então o que eu preciso fazer aqui? Simplesmente usar, em vez do fit, o fit predict. E aí ele vai fazer o seguinte, eu criei os grupos e catei os dados que estão aí, ó, no meu conjunto de treinamento e já distribuí eles dentro dos grupos. Então eu não só criei o modelo, eu criei o modelo e alimentei. Então se eu indicar aqui quais são os resultados, ele vai trazer para mim o primeiro instância, o primeiro linha, ele é do grupo 0, o segundo é do grupo 2, o terceiro do grupo 0, o quarto do grupo 0, o quinto do grupo 2, o sexto do grupo 1,
o 7º do grupo 2, o 8º do grupo 1, o 9º do grupo 2 e o 10º do grupo 2. 10 classificações, como a gente tem entendido até então, né? Mas agora a gente está chamando de agrupamentos. 10 agrupamentos. Esses 10 agrupamentos são referentes aos 10 elementos que tem, ou os 10 registros que tem na minha base de dados. Eu treinei e usei, eu treinei e distribuí, né, o predict. Se chegar um novo instância agora, basta que eu utilize só o agrupador, que já é o meu modelo, agrupador.predict. Beleza, aí eu passo aqui um valor, e aí ele vai trazer para mim a qual grupo que ele pertence, né? Mas tem um exemplo logo ali abaixo, eu não vou queimar a largada, não. Outro uso que a gente pode ter é o fit transform. O fit transform, ele faz a mesma coisa que o fit predict, porque ele vai lá, treina, e depois de treinar, ele utiliza os elementos quanto aos clusters, só que ele traz para a gente uma matriz que descreve as distâncias. Então, olha só, o primeiro registro da base de dados, ele está a 0,77 de distância do cluster 1, 4,08 do cluster 2 e 16 do cluster 3. Logo, ele vai se adequar melhor ao grupo 1. Com isso daqui, eu consigo já ver, então, quais são os dados que estão no meu grupo 1. Eu posso fazer uma seleção aqui de quais são os registros do meu grupo 1, pegar esses registros, levar para o meu especialista e falar, ó, isso daqui é um grupo. O que você consegue visualizar aqui? O que significa isso? Da onde a gente tirou essa similaridade entre os elementos? E com essa similaridade entre os elementos, a gente acabou de construir uma classe. A classe que vai descrever o grupo 1. Pode ser seres vivos altos, pode ser seres vivos aquáticos, pode ser carro verde, sei lá. É uma classe qualquer que a gente está construindo. Depois disso, a gente pode reconstruir essa base de dados, e aí todos os elementos do grupo 1 vão receber uma tag, uma classe C1. Todos os elementos que pertencem ao grupo 2 vão receber uma tag grupo 2. E todos os elementos do grupo 3 vão receber uma tag do grupo 3. Pronto, agora a gente pode usar a classificação também e confirmar as nossas suspeitas ou extrair mais informação ainda. É assim que a gente trabalha, combinando valores, né? E lembra que a gente tem aquelas estratégias de pré-processamento antes, né? Eu não foquei naquilo hoje, porque a ideia aqui é conhecer os modelos, né? Então, a gente subentende que essas bases de dados elas têm que ser pré-processadas antes também. Mas uma dúvida que surge para a gente é o seguinte, quantos grupos são necessários? Ou qual é a melhor configuração de grupos que a gente pode ter? Para isso, existe um método, um modelo chamado Elbow. O Elbow, ele é o modelo cotovelo, né? Ou a função cotovelo, que descreve para a gente qual é a melhor recomendação de grupos que você pode ter para essa base de dados. Ó, vamos ver o arquivo Elbow, então, aqui, ó, do Jupyter. E vamos perceber que ele vai dizer para a gente o seguinte, ó. Eu vou pegar, então, esse algoritmo caminhos, eu vou pegar o conjunto da base de dados e eu vou testar. Eu vou testar como que ele se comporta com um grupo, com 2 grupos, com 3 grupos, com 4 grupos, com quantos grupos eu queira. Então, a gente parte aqui, ó, do 1 até o 10, e esse i que a gente está criando aqui, nada mais é do que a quantidade de clusters. Então, ó, o n clusters, e vai dizer para a gente qual é o comportamento dentro de uma divisão de um grupo, de 2 grupos, de 3 grupos. Então, ele gera 10 modelos. Esses 10 modelos vão ser avaliados, né, quanto a quem acertou mais ou quem errou mais. E aí a gente utiliza essa função aqui, ó, inércia. A função inércia, ou o método inércia, ele mostra a soma quadrática das distâncias para o centroide mais próximo. A ideia aqui é o seguinte, né? Fazer uma função, pode ser o erro, pode ser qualquer coisa que você implemente, mas a gente já tem o inércia pronto, que vai trazer para a gente uma métrica. Essa métrica pode ser a distância euclidiana, pode ser essa soma quadrática de distâncias, que nada mais é do que somar todas as distâncias, né, do cluster. Então, eu tenho um elemento. Esse elemento, eu pego todas as distâncias daquele cluster e elevo ao quadrado. Faço isso para o outro cluster, faça isso para o outro cluster. Somo tudo isso daí e gero, então, um valor. Um valor que eu vou observar, né?
Se eu tiver menor distância, significa que eu tenho um comportamento melhor. Se eu tiver mais distância somada, significa que eu estou escolhendo errado os grupos, né? A quantidade de grupos. E aí, ó, tô colocando dentro de uma lista, né, que é o somatório dos erros quadráticos das instâncias. Então, para cada iteração, para cada laço do meu for, eu vou incluir um valor nessa nossa lista, nesse nosso array aqui. Depois, basta que a gente apresente isso daí e plote, né? Então, ó, tá imprimindo aqui qual que é o inércia para cada implementação, para cada teste de grupos, né? E aí eu vou plotar isso daqui para a gente ter uma visão do que está acontecendo. E olha só, com um cluster, ele tem um erro de 2.761, um erro da soma quadrática de erros, né? De distância quadrática, desculpa. Com 2 clusters, 181. Com 3, 80. 4, 57. E a gente observa, aqui pode não estar tão claro, mas olhando o gráfico, a gente observa que a partir do momento 3, ó, ele quase não tem benefício em aumentar a quantidade de cluster. E aí a gente pondera, né? Bom, é interessante eu colocar, então, 10 clusters para ter o menor erro possível, levando em consideração que eu vou ter 10 cálculos de distância euclidiana para cada novo registro da base de dados. Então, a gente precisa ponderar qual é o ponto ideal de acordo com o tamanho da nossa base de dados, de acordo com a quantidade de instâncias que a gente vai utilizar depois na fase de testes, que a gente vai predizer, de acordo com N fatores que vão levar em consideração o processamento e o poder de processamento da nossa máquina. Então, a gente vê aqui ó, que com um cluster é ineficiente. 2 clusters, ele já está bom, a distância já está boa, mas com 3 clusters ele ainda tem um ganho, né? O benefício é bom. A partir de 3 clusters a gente não tem tanto benefício. Logo, eu concluo que a melhor configuração para essa base de dados é distribuir em 3 grupos, 3 clusters. Poderia ser diferente para outra base de dados? Poderia. Tudo depende dos dados, depende desse fator exclusivamente. Qual é a melhor configuração para o seu conjunto de dados? Feito isso, então, eu posso voltar lá e reconstruir, reconstruir o meu agrupador, colocando agora, então, a quantidade de clusters que eu gostaria. No caso, a gente já fez 3, porque é um exemplo didático, então eu já estou aqui mostrando o resultado que deu certo. Mas para chegar nessa configuração aqui, eu fui lá e fiz elbow primeiro, depois de eu achar o valor 3, que era o melhor, eu vim aqui e coloquei que o número de cluster 3 é o ideal. E aí trouxe esses resultados para vocês. Essa é a estratégia, né? Acabei de construir 3 classes. Estou tendo agora, então, a divisão do meu conjunto de dados em 3 grupos, que podem ser utilizados no futuro para treinar um modelo de classificação e assim por diante. Bom, recomendado, então, é que a gente tenha aí essas boas práticas para fazer um agrupamento, que é implementar primeiro a função elbow para encontrar a quantidade ideal de grupos, construir os grupos com o K-means, né, que é um algoritmo muito eficiente, visualizar esses grupos e verificar qual grupo cada um dos nós vai se encaixar melhor. Bom, aí entra essa palavrinha aí especial, né? Visualizar. Visualizar também não é difícil. A gente já tem um conjunto de testes, a gente já tem os grupos, a gente tem o centroide dos grupos, a gente já domina o matplotlib. Então, ó, no nosso arquivo caminhos.jupyter, vamos dar uma olhada nele? A gente junta todo esse conhecimento, parte então lá do nosso matplotlib, vamos buscar um dataset. Esse dataset aqui, vocês vão encontrar esse exemplo até bastante por aí, que é o Make Blobs dentro do sklearn dataset, né? Que na verdade esse módulo dataset dentro do pacote sklearn, ele só trabalha com bases de dados. E aqui ele cria um conjunto de dados para testes mesmo, né? Então é interessante a gente fazer aí alguns testes levando em consideração essas bases de dados que o sklearn já provê para a gente. Então, ó, eu estou criando aqui um conjunto X e um conjunto Y, né? Que a gente poderia utilizar numa classificação como dados e testes, né, dados e classes. No nosso caso, a gente está dividindo o treinamento aqui. Então, eu vou criar os blobs aí, né, as bolhas, os valores aleatórios, 500 valores com 2 características que o distinguem.
essas características aqui é a quantidade de atributos, né? Então, a gente está fazendo, assim, meio que criando um conjunto de dados para ser classificado em duas classes, ou para ser agrupado em dois grupos, né? A gente está forçando aí só para ter uma visão mais bonitinha. Imprimindo, então, os nossos valores, ó, aqui a gente pode entender que para cada instância a gente tem um grupo associado, né? Então, ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 0, ou é 1, ou é 2, e assim por diante. Utilizando o scatter, que a gente já aprendeu no Matplotlib, então eu estou mandando imprimir aí os valores de x, né? Os dados de treinamento, né? Somente um, né? Um x pelo y, da cor azul, com a marcação de asterisco, com o edge color, né? Que é a linha aí preta, e com um tamanho, um size de 50. E olha lá, a gente consegue visualizar que, como eu pedi 2 features, né, ele trouxe para a gente elementos que já estão bem divididos em 2 grupos. Então, eu consigo ver, não necessariamente eu preciso criar a base de dados, mas se eu já tenho uma base de dados, eu posso visualizar os dados e qual é a distribuição entre eles e analisar se o meu agrupador fez a melhor distribuição possível. Por exemplo, ó, vamos lá. Eu coloquei aqui um outro exemplo, criei um N-cluster de 3 aqui no Camins. Vou construir, então, com um agrupador com o X. Ele trouxe para mim 3 grupos, ó. E eu estou plotando os centroides aqui, ó, 1, 2 e 3. Esses são os centroides por meio do Matplotlib, né? Só estou plotando com o scatter quais são os meus centroides. Ó, do grupo 0, do grupo 1. E aí... desculpa, né? O X e o Y, só para indicar os dois valores, X e Y, com marcação vermelha aqui, ó, e chamando eles de centroide. A partir daí, então, eu posso fazer as predições e posso plotar, então, essas predições. Ó, aqui tem até um predict, só para a gente ver, né, se deu certo ou se deu errado. E aí, plotar essas predições dos 3 grupos, né, que foram criados para a gente analisar. Olha só o nosso centroide, como ele está posicionado exatamente no meio do nosso conjunto verde. Nosso centroide azul, ele está posicionado exatamente no meio do nosso conjunto azul. E o nosso centroide do lilás, ele está posicionado exatamente no meio do conjunto lilás. Então, assim, a gente consegue confirmar visualmente se o nosso agrupador fez a melhor distribuição. Imagina que a gente tivesse 2 grupos aqui, um verde e um lilás, por exemplo. Nitidamente, eu observaria que ele estaria pegando valores que poderiam estar numa margem, né, assumindo um border aí, que invadisse o lilás. Então, poderia ter uma certa confusão. Aí eu posso selecionar esses elementos e observar o que eles trazem de diferente. E a análise de dados é essa, né? É identificar nuances, identificar peculiaridades e colocar isso daí na mesa para ser destrinchado. Então é assim que a gente implementa o classificador, e é essa a finalidade dele, né? A gente pode construir grupos que podem ser utilizados em classes, ou simplesmente a gente pode construir grupos que descrevem a similaridade entre os elementos, que talvez a gente não tenha noção nenhuma do que está acontecendo, né? Seguindo, então, a gente pode utilizar o predict para ver se a gente está aí colocando num grupo certo. E uma das estratégias muito famosas e conhecidas é o Monte Carlo. Monte Carlo, a ideia dela é bem simples, né? É uma roleta. Você seleciona um elemento qualquer dentro do seu conjunto, pega esse elemento e coloca ele no predict do seu modelo, para ver se ele vai acertar mesmo qual é o melhor grupo. Então, eu refiz, né, aqui e utilizei, cadê lá, o Camins Predict. O Predict com uma entrada de teste, uma saída de teste, que é o 4º elemento do mesmo conjunto, ó, o 4º elemento tanto para o conjunto de dados quanto para o grupo qual ele pertence. O que está feito aqui atrás é o que a gente acabou de fazer, tá? Então, ó, eu chamei o metrics, o datasets, o cluster, o Camins. Eu criei aqui uma base de dados, né, que é a base de dados de íris. Então, eu fiz uma chamada bem rápida dela aqui. A gente tem aqui, então, as nossas classes sendo os grupos, o nosso conjunto de dados aqui dentro do X. Aí eu gerei aqui 3 clusters do nosso Camins.
eu peguei os resultados e fiz o fit predict, então eu estou visualizando quais são os grupos a quais cada um dos elementos de X pertencem. Estou imprimindo só os labels aqui para a gente ter nomes, né, para não ficar só valor numérico e tal. Mas eu aqui eu nem cheguei a imprimir ele aqui, né? Ó, só para a gente dar uma olhada. Só para facilitar a nossa utilização aí, ó. Eu tenho os valores categóricos, né? Então eu não tenho outros valores que me confundem. Eu tenho já a minha saída categorizada. E aí, avaliando, peguei o quarto elemento do X, quarto grupo também, a qual ele pertence, então é referente, né, ao mesmo elemento. Fiz o predict com a entrada de teste, a saída esperada, e esse resultado eu estou comparando com o que era esperado, né? Porque a saída esperada eu já tinha lá, que ele já foi agrupado no passado. Então eu posso observar que ao executar aquela, o esperado deu 0, deu grupo 0, e o obtido foi grupo 0, acertou. Então ele passou pelo meu teste, pela minha avaliação do Monte Carlo. Então é isso que é um agrupador. E assim a gente aprende a descrever um pouco mais sobre os nossos dados, né? Outra forma da gente descrever é por meio da identificação de padrões, ou também chamada de reconhecimento de padrões. O Pattern Recognition, ele traz para a gente uma visão, né, ou informações que estão inerentes aos nossos dados que talvez a gente não consiga ver de forma tão clara. O reconhecimento de padrões é bem fácil, mas ele é muito utilizado. Ele é muito considerado principalmente para recomendações, sistemas de recomendação de produtos, sistema de recomendação de hotéis, por exemplo, sistemas de recomendação de livros, de filmes. Tudo que tem recomendação, pode ter certeza que está rolando um algoritmo de identificação de padrões por trás. E como eu falei para vocês, né, a ideia da inteligência artificial, do machine learning, vem da repetição, vem de que o mundo ele tem padrões. E um desses padrões aí é essa proporção áurea, né, que a gente ouve falar muito, que tem gente que defende ela até o último dia da vida, tem gente que refuta, vai da sua concepção, do que você acredita, mas que existe uma teoria por trás disso, existe. E aí existem teorias da conspiração que começaram a buscar essa razão áurea, né, ou número de ouro em tudo que existe por aí, né, marketing, natureza, finanças, enfim, tudo que você puder tentar achar uma proporção áurea aí, o pessoal está tentando. E a proporção áurea diz mais ou menos o seguinte: existe uma razão aí de duas variáveis A e B que vão sempre se repetir. E essa razão diz respeito a algo parecido como os pássaros, eles têm a envergadura, que é a distância entre as pontas das asas, né, em um valor X. Eles têm a altura em um valor Y. E quando a gente faz esse Y dividido por X, no nosso caso A dividido por B, que é o que a gente está colocando no exemplo, a gente descobre um valor que é o valor da natureza, né? É o código da natureza, como eles chamam. E aí os aviões foram construídos levando em consideração essa mesma razão, essa mesma proporção. E é por isso que os aviões eles têm facilidade para voar, porque eles respeitam a proporção da envergadura pelo corpo. E aí o pessoal começou a descobrir que existem muitos e muitos casos em que se aplica a proporção áurea. O quadro da Mona Lisa, por exemplo, tem o Taj Mahal, tem, acho que a Torre Eiffel, existem vários pontos em que a razão áurea, né, a proporção áurea, ela pode ser vista, inclusive no marketing. Então a gente tem aqui, ó, uma divisão da imagem do Twitter, por exemplo, em A e B, e aí a gente tem vários modelos aqui, né, várias bolas, né, representando a mesma proporção. Então isso daqui traz para a gente uma visão de que a imagem ela é bem recebida aos nossos olhos porque ela respeita a proporção da natureza. Mas isso daqui é uma grande conversa simplesmente para mostrar que existem padrões e quem defende isso fala que tudo tem padrão na vida. Eu acredito nessas teorias da conspiração, então até por isso que eu coloquei aqui. Eu acredito bastante na proporção áurea e eu acho que tudo tem um padrão. Inclusive, as ondas do mar, existem estudos que mostram que, dependendo da localização, né, cada localização tem um intervalo entre ondas grandes, então você consegue prever qual é o momento de uma onda grande de acordo com o padrão do mar.
o mar ele vai ter ondas pequenas e uma onda grande, e aí a gente consegue saber, prever de acordo com esse padrão que está sempre acontecendo, né? A amplitude das ondas do mar. Mas a ideia é falar que tudo tem padrão, na vida tudo se repete, e é assim que a inteligência artificial nasceu, buscando padrões, buscando repetições. E aí, dentro do machine learning não seria diferente. A gente tem uma linha de algoritmos que busca a identificação de padrões. Nada mais é do que identificar valores frequentes, ou seja, que se repetem, em uma base de dados. Quando a gente encontra um valor que a gente chama de frequente, né, a gente está calculando o valor de suporte dele. Então agora a gente vai chamar a frequência de suporte. E aí a gente faz o cálculo bem simples dessa forma. Uma base de dados e um item que está sendo buscado. A gente parte olhando em todos os registros ou todas as linhas da base de dados onde esse item acontece. Se esse item está presente lá nessa linha, a gente conta mais uma ocorrência, mais uma aparição. E aí depois a gente divide a contagem pelo tamanho do banco de dados. Nada mais é do que a porcentagem de ocorrências deste elemento. E aí a gente chama isso de suporte. Então a gente pode ter, por exemplo, uma base de dados de páginas acessadas por visitantes de um site. Então a gente tem lá index, o sobre nós, contato, produto 1, produto 3, produto 1. E cada linha representa um visitante do site. E aí cada visitante passa por um conjunto de páginas, tem gente que entra só na index e cai fora, e tem gente que navega bastante por produtos, assim por diante. Então nós temos uma base de dados de visitas de clientes em um website. A partir daí, eu posso observar então quais são os produtos que são mais visitados, né? Então, para cada um dos elementos que eu identificar na minha base de dados, eu vou calcular o suporte. É isso. Então, para cada linha da minha base de dados, para cada conjunto de itens que compõem, que tem os itens lá, cada item desse conjunto, eu vou calcular, então, o suporte. E estou criando um dicionário aqui, ó. Para cada item, então, eu coloco a quantidade de vezes que ele ocorreu dividido pelo tamanho da base de dados. No final, eu só coloquei uma ordenação aqui, ó, fiz um sorted, né? A gente já aprendeu isso lá também nas listas com o professor Felipe. Pego esse conjunto de padrões que eu estou chamando aqui, organizo eles por uma função lambda, ok, beleza. Então eu tenho ao final uma construção da seguinte forma, ó. A index.html, ela ocorre, ou ela tá na minha base de dados em 66,6% dos meus visitantes. Então, 66,6% dos meus visitantes, eles vêm para o meu site e entram na página inicial, na index. 50% dos visitantes vão para a página contato. E o produto 3 é o produto mais visualizado, ele está em 50% dos meus visitantes. Logo, eu consigo identificar que tem um interesse maior aqui, né? Mas isso aí é muito simples. A gente sabe que é só contar, né, a quantidade de ocorrências, é uma estratégia simples, hoje é uma estratégia muito simples, né? No passado isso ajudou muito. Mas a identificação de padrões não para aí, né? A gente cria um valor, um limiar inferior, e diz para esse algoritmo que tudo que superar esse valor, que a gente chama de min-sup na mineração de dados, ele vai identificar um padrão. O que não for, que não superar, que estiver abaixo do min-sup, ele não vai ser um padrão. Então a gente define lá, por exemplo, para ser considerado frequente, um produto tem que ser visitado pelo menos 50% dos meus visitantes. Bom, beleza. Basta que eu observe lá, então, todos os produtos que eu tenho e o valor de suporte deles e indique, acima de 50% é padrão. Abaixo de 50% não é padrão. Então eu descarto todos esses que não são padrão e foco nos que são padrão. Tenho 3 padrões aqui. Bom, identificar isso daqui foi fácil. Mas é agora que vem a grande sacada da mineração. Porque se eu tenho padrões, como a gente chama agora de unitários, será que a combinação deles não é frequente também? Então a estratégia de um algoritmo de busca de padrões é combinar padrões para ver se a gente não encontra padrões maiores. E se eu descobrir, por exemplo, que o produto 3 ele é visualizado frequentemente junto com o produto 5, né, indica que os meus visitantes vão para o 3 e vão para o 5, ou vão para o 5 e vão para o 3, a ordem não me importa nesse ponto. Se eu descobrir isso,
alguma relação existe entre esses produtos. Por que que eles estão sendo tão bem visualizados? E aí, eu posso criar aqueles sistemas de recomendação de acordo com isso. Olha, 70% dos visitantes que viram esse produto 5, sei lá, pode ser um tênis, viram também esse produto aqui, ó, que é um talco para chulé, por exemplo. Então, você recomenda um produto de acordo com o comportamento dos seus clientes, dos seus visitantes. E como que o algoritmo faz isso, né? Bom, ele simplesmente pega cada um desses valores aqui e combina. Olha, index.html ocorre em 66% da minha base de dados. E se eu combinar index com contato, quantos registros desse daqui vão ter index e contato também, significando que o visitante passou pelas duas páginas? Ah, beleza, descobri então o padrão dessa combinação. E agora eu vou combinar index com produto 3. Depois eu combino contato com produto 3. Então assim eu consigo visualizar se existe algum padrão duplo. Se existe 2 padrões duplos, por exemplo, eu posso combinar eles também a fim de gerar um padrão triplo. Olha só o quanto de informação eu vou observando. Sabe aquelas vendas casadas, né? Os conjuntos que, por exemplo, a Amazon recomenda para gente? Ah, compre Alexa, uma lâmpada inteligente, um interruptor inteligente por R$10 de desconto. Então, a gente pode propor estratégias de marketing de acordo simplesmente com o que é interessante para os nossos visitantes. Porque a gente sabe que vai ter retorno, né? Ou, por outro lado, a gente pode observar também aqueles produtos que estão sendo esquecidos e colocar eles como recomendação para esses produtos que estão muito bem visualizados. Então, a gente começa a tirar estratégias de marketing de acordo com isso. Deixei 2 algoritmos aqui para a gente trabalhar, que é o arquivo crescimento de padrões e o prefix span. Vamos dar uma olhada neles, então, rapidinho. E essa parte de regras de associação, eu vou mostrar para vocês funcionando, mas aí eu vou deixar isso para ser colocado na aula complementar, porque senão ela é um pouco mais complicada e ela vai tomar mais tempo, tá? Ó, crescimento de padrões, Jupyter estão aqui. A ideia é o que eu acabei de falar para vocês. Tenho lá o cálculo do suporte, uma base de dados, encontrei os padrões, ok. A ideia agora é fazer combinações desses padrões, então eu vou observar o index com contato, o index com produto, o index com sobre nós, para ver o que está acontecendo. Então eu tenho combinações do index com o resto da base de dados, combinações do contato com o resto da base de dados, combinações de produto 3 com o resto da base de dados. Para cada elemento que eu tenho, eu combino ele, né, com os elementos que eu tenho à frente dele, né, que são os elementos que não foram combinados ainda. E aí eu chamo isso daí de candidatos. Então, para cada padrão identificado, eu vou fazer, então, uma combinação dos padrões, né, que eu encontrei com os outros. Então, eu pego o padrão I e combino ele com o J para frente, né? Então, eu combinei index com produto 8, index com produto 12, index com produto 21. Combino todos os que são padrões. Note que aqui nem todos são padrões, tá? Como é um exemplo didático, eu desmarquei essa estratégia de fazer só com os padrões. Mas não vai importar muito para a gente, né? A gente poderia ter restringido só os que estão acima de um min-sup, né? Aqui na base de dados, ó. Mas na verdade eu estou combinando todos para dar volume. Fiz todas as combinações, vou lá e calculo o suporte de todas as combinações. Aí eu consigo gerar um valor, por exemplo, ó, o suporte de index junto com o contato é de 83%. Então eu consigo, às vezes, padrões que são muito interessantes, né? Ó, eu acabei de descobrir que todo mundo que passa pela index vai pelo produto 3. Ou melhor dizendo, né? Ó, o produto 3 aqui, ó, todas as vezes que ele acontece, o index pode estar presente, né? Então, em todas as bases de dados, o visitante passou por essas 2 páginas. Logo, eu posso concluir que se eu tacar esse produto lá na página inicial, pode ser que eu já venda mais ainda esse produto, mais do que eu já estou vendendo. Feito isso, então, eu tenho os valores de padrão dos meus elementos combinados de tamanho 2, né? Eles são agora reconhecidos como padrões e eu gero os candidatos de tamanho 3. Então, ó, identifiquei os padrões. Próximo passo é combinar eles de forma que a gente gere coisas do tipo index, contato, produto 3. E vou verificar também.
Ele é frequente ou não é frequente? E vou fazendo essa combinação enquanto eu tiver padrão. Se eu encontrei 2 padrões do mesmo tamanho, eu posso combinar eles para tentar padrões maiores. E aí eu vou testando isso, né? A ideia da gente combinar somente os padrões, e somente os padrões que estão à frente, né, é uma estratégia inteligente no sentido de economizar processamento, porque a gente poderia fazer uma força bruta lá desde o começo, combinar tudo com tudo, de todos os tamanhos possíveis, e aí a gente não teria problema quanto ao resultado, mas a gente teria problema quanto ao processamento de informação. Nosso computador provavelmente não suportaria executar uma base de dados muito grande. Mas a estratégia é essa, a ideia é essa. E o outro exemplo que eu deixei aqui para a gente falar, deixa eu relembrar qual que era aqui, é o prefix PAN. O prefix PAN é um algoritmo, assim como o a priori, que o a priori é o mais conhecido de todos, né? Ele está aqui, eu vou executar ele para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam, mas o prefix PAN ele é um algoritmo simples que funciona muito bem. Basta então que a gente instale aí o prefix PAN, né? Passe uma base de dados para ele. No nosso caso aqui a gente tem uma base de dados com valores aqui que representam isso daqui, né? Ó, que é pão, mussarela, presunto, que é o velho problema da cesta de mercado, né? Daí que surgiu a ideia do reconhecimento de padrões. Aquela história de que o Walmart identificou que os clientes estavam comprando fraldas e cerveja, e aí eles fizeram uma análise sobre os produtos e os clientes e descobriram que a ideia era que os pais, né, de recém-nascidos é quem iam aos mercados, porque eles não podiam deixar as mães irem, porque elas estavam cuidando dos filhos recém-nascidos em casa, que precisavam de atenção, amamentação e coisas do tipo. E os pais, por não poder sair, ir num barzinho e sair para tomar uma cerveja, ele comprava uma cerveja para tomar em casa. E aí essa análise, né, das cestas de mercado, análise das notas fiscais, mostrou esse padrão combinado, cerveja e fralda. E aí eles começaram a pensar em estratégias e promoções e intensificaram as vendas. Eu já li que isso daí é verdade, eu já li que isso daí é mentira, mas eu não tenho certeza para dar essa confirmação para vocês. Eu sei que é uma história interessante, que realmente ela é verdadeira no sentido de que dá certo. Se ela foi mesmo feita, eu não sei, mas que dá certo, dá. Então, a partir dessa máscara que eu tenho aqui, né, ó, que o 1 é pão, o 0 é pão, o 1 é mussarela, o 3 é presunto e assim por diante, eu posso construir, então, a busca de padrões usando o meu modelo do prefixo PAN aqui, ó, simplesmente indicando, ó, frequente 2. Frequente 2 diz para mim que eu tenho que ter um elemento que ocorre em pelo menos 2 registros da minha base de dados para ser chamado frequente. Se eu mudar para 5 aqui, por exemplo, e executar, olha lá, ele vai identificar que o pão está em 6 vendas e a mortadela está em 5. Logo, são os padrões mais frequentes que eu tenho. No caso, o prefixo PAN ele não trabalha com a porcentagem, mas a gente consegue adaptar isso muito fácil, né? Basta que a gente pegue esse valor aqui e a gente divida pelo tamanho da base de dados, né? Que é só fazer um len do DS aqui e a gente já resolveu o nosso problema. Mas esse é um algoritmo rápido, viu? A gente encontrou aqui, ó, de forma bem simples, padrões. E esses padrões, ó, já são combinados. Olha só, tem de quantos elementos que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros da nossa base de dados. 3 deles têm pão, mussarela e presunto ao mesmo tempo. Então é muito comum uma pessoa que compra pão levar mussarela e presunto. É muito comum uma pessoa que compra mussarela levar pão e presunto. E é muito comum uma pessoa que compra presunto levar mussarela e pão. Note que eu falei isso daí realmente para instigar a gente. O que implica na ocorrência dos outros elementos? Então, o algoritmo de reconhecimento de padrões, ele morre aqui. Ele para na identificação dos padrões combinados. A partir disso, a gente pode construir as famosas regras de associação. As regras de associação, elas vão dizer para a gente o seguinte: quem é que indica o crescimento ou a maior ocorrência dos outros? É pão que impulsiona a venda de mussarela e presunto? Ou é mussarela que impulsiona
a venda de pão e presunto? Ou é o presunto que impulsiona a venda do pão e da mussarela? A regra de associação, ela vem para dizer isso, quem é que tem mais força dentro desse padrão. Mas ela é um pouquinho mais chata, né? Vamos seguir aqui, porque ela faz parte do nosso conjunto e aí tem um momento só para a gente falar sobre ela. Tem um outro algoritmo aqui, que é o FP Growth também, que é a mesma coisa que o nosso prefix-pan, trabalha do mesmo jeito. Então eu tenho aí a minha base de dados, estou chamando até um data frame aqui, né? Construindo um data frame, e ele vai buscar para a gente, só que em porcentagem, igual a gente viu lá no nosso modelo de crescimento. A grande sacada do FP Growth é que ele não faz aquele crescimento de padrões como a gente viu, né? Combinação de 1 a 1. Ele cria subbases de dados, então ele cria uma base de dados só de itens unitários, uma base de dados só de itens duplos e assim por diante, e ele ganha em eficiência daquela estratégia. Mas ela é um pouco mais complicada da gente fazer na mão, né? Então é muito melhor a gente utilizar uma biblioteca como essa daqui. O FP Grow traz para a gente, então, essa ideia otimizada e mais eficiente, mas que faz a mesma coisa, né? Então, basta que a gente utilize o FP Growth com uma base de dados, um data frame, no caso, indique qual que é o suporte mínimo. Então, eu vou dizer que eu preciso de pelo menos 60% de frequência, né, de suporte para dizer que é um padrão. E aqui eu só indiquei para aparecer o nome das colunas, né, que são o que ele chama de Frozen Set. Frozen Set é o nome dos padrões. Então ele está aparecendo os nomes aqui de quais são os padrões e não só as porcentagens. Então aqui a gente sabe que nessa base de dados, a gente tem 60% das vendas que tem 1, 2, 3, 4 elementos, né? Esses daqui são padrões muito ricos, como a gente costuma chamar. E esses 4 elementos podem ser pensados de forma juntas, né? Como que a gente pode potencializar a venda desses produtos, por exemplo. Bom, padrões identificados, então, sabemos que as coisas funcionam dessa forma. Como eu falei para vocês, a gente tem aí, a partir disso, a construção de regras de associação. Regras de associação nada mais são do que a implicação. Então, eu pego cada um daqueles itens e verifico a implicação, o que implica na ocorrência elevada dos outros elementos. Uma regra, ela é entendida da seguinte forma, né? Ela tem um antecedente e uma consequência. Então, eu vou entender assim, que se eu identificar o que está no antecedente, eu tenho uma probabilidade muito grande do consequente acontecer também, né? E existem muitas métricas para a gente avaliar uma regra de associação. Mais de 20, pelo que eu sei. Mas as mais famosas são suporte, confiança, convicção e o lift, que é a elevação, ou também conhecido como... esqueci agora. Interesse. Bom, então o que a gente tem aqui? A confiança é a força da regra. Essas métricas a gente costuma tentar usar elas como argumento de que nosso conjunto foi bem feito, de que nosso algoritmo é bom. Então é importante saber o que elas fazem, né? A confiança, ela diz para a gente o seguinte, ela diz a força dessa regra. Então, se eu tenho lá antecedente e consequente, o que eu estou querendo dizer aqui, à medida que eu identifico o X, qual é a força que eu tenho para dizer que o Y também vai ocorrer? É o valor de confiança. O lift, que é a elevação, ele vai trazer para a gente a dependência entre as partes. Então, eu estou querendo dizer que, olha, X implica na ocorrência de Y, ou Y indica na ocorrência de X. Aqui está errado, Y indica ou implica a ocorrência de X. De alguma forma, o lift vai trazer para a gente um grau de implicação. Então, se eu tenho a confiança dizendo de X, qual é a força que X tem para implicar Y, eu estou querendo saber aqui se existe uma implicação mesmo que inversa, né? Então, se eu posso ter uma confiança fraca e um lift elevado, significa que eu estou entendendo a regra de forma errada. A convicção, por outro lado, ela traz para a gente uma ideia bem parecida com o lift, mas ela respeita a implicação. Então, a convicção, ela traz para a gente uma ideia que é o seguinte, se eu tenho uma regra de associação lá, de X implicando Y, né? E eu falo que ela é alta convicção,
Eu estou querendo dizer que o X, ele realmente impulsiona as vendas de Y. Não é simplesmente que o X ocorre junto com o X, o Y ocorre junto com o X. Ele faz o Y aparecer mais, porque das vezes que tem X na base de dados, o Y ocorre. Quando não tem X, o Y não ocorre. Significa que o Y depende de X. E ela não é inversa, né? Eu não posso afirmar que o Y ele implica em X também. Então a convicção ela é parecida com o Lift, mas ela respeita a implicância, né? A implicação, perdão. ela não vai ser simétrica. Quanto maior for a convicção, maior vai ser a dependência de Y por X. Então a gente pode ter aí que se a gente tem uma confiança igual a 1, a convicção provavelmente vai tender ao infinito. São sacadas, né, que vocês vão pegando conforme vão colocando em prática, mas as 3 métricas principais vão ser essa, junto com o suporte. Então é suporte, confiança, lift e convicção, que é o que a gente vai precisar de fato para poder argumentar a respeito dos nossos resultados. E aí, eu coloquei aqui alguns outros exemplos, só para a gente conhecer um pouco de como funciona, né? Esse é um algoritmo a priori. O algoritmo a priori ele está aqui descrito, essa é uma implementação minha. E aí, tipo, não tenho, acho que, muito pacote de Python que utiliza o a priori, então eu implementei a minha versão e disponibilizei para quem quiser usar. Então eu tenho a classe a priori aqui, né, que eu mudei para Y para falar que é Python, só uma gracinha. E ele faz o seguinte, ou você passa uma base de dados para ele, ou você vê um exemplo acontecendo que está pré-definido. Então vamos lá, ó. Ao executar, tem aqui, ó, informe um caminho de um arquivo válido CSV ou -1 para executar um exemplo. Então vamos pôr -1 aqui só para a gente ver o que acontece. Ó, carregou uma base de dados chamada aí, né? Leite, pão, pão, manteiga, cerveja, leite, pão, manteiga, pão. Só para a gente ter uma ideia de como que o algoritmo funciona. Está pedindo para indicar um suporte mínimo. Então eu vou indicar o que está recomendando aqui, né? 0.025. E uma confiança mínima. Então eu vou dizer o seguinte, ó. A minha regra, assim como no suporte, ela vai ser chamada de forte se ela tiver uma confiança maior do que essa que eu indicar aqui agora, né? Então eu só vou falar que as regras são fortes se tiver uma confiança de pelo menos 0,8, 80%. Ao executar isso daqui, ele vai lá e identifica os padrões. Ó, então ele identificou que cerveja, leite, manteiga e pão são os elementos que eu tenho na base de dados. Considerando esse suporte, eu identifiquei qual é o valor de frequência de cada um deles. A partir disso, eu vou combinar. Então eu combinei 1 a 1 e gerei candidatos de tamanho 2. Esses candidatos são verificados quanto ao seu suporte e os padrões são esses daqui, ó, 3 padrões duplos. Os padrões duplos são combinados para gerar padrões triplos, que estão aqui, ó, um só, leite, manteiga e pão. E esse padrão único, né, com 3 elementos, não pode ser combinado com mais ninguém. Não tem mais nenhum de 3 elementos. Então o algoritmo para. E quando ele para, o que ele vai fazer? Ele pega e faz o seguinte, ó, eu tenho aqui 3 elementos. Então eu vou criar regras da seguinte forma. Leite implica na ocorrência de manteiga e pão? Leite e pão implica na ocorrência de pão? O pão implica na ocorrência, ele vai combinar todas as possibilidades para colocar aquela setinha da implicação. Então ele vai combinar esses valores e gerar regras assim, ó. A regra pode ser o leite implicando no pão, o leite e a manteiga implicando no pão, ou a manteiga implicando no pão. Das regras que ele verificou aqui, ó, os cálculos foram os seguintes, ó. Confiança de 100%, o que diz para mim que toda vez que eu encontrar leite e pão, vai ter pão. Desculpa. Toda vez que eu encontrar leite, a chance de ter pão é muito grande. Ok? Eu tenho confiança de 100% de falar isso. E a frequência disso é que 40% da minha base de dados tem essa implicação. O meu lift é de 1.25. Indicando que eu tenho aí uma ocorrência elevada, ou leite ou pão, estão fazendo o outro crescer, o outro aparecer mais. Mas a minha convicção é 0. Se a minha convicção é 0, indica que não é o leite que está fazendo o pão vender mais, é o contrário.
é o pão que está fazendo o leite ser mais vendido. Então, assim, eu consigo trazer várias ideias, né, de como que são o comportamento dos meus clientes, né, como eles se comportam, o que eles querem, quais são os produtos que mais vendem para eles, e eu consigo extrair regras dessa forma. Um outro exemplo que eu deixei aqui, que é acho que uma das mais utilizadas para regras de associação, é uma recomendação. Então eu deixei pronto aqui uma pasta chamada recomendação de livros. E aí tem um módulo a priori, que é o mesmo que eu implementei lá, só que eu deixei ele pronto para vocês aqui, só chamar. Duas bases de dados, uma chamada feedback dos clientes, que diz para a gente o seguinte: eu tenho clientes, filmes que eles gostaram e filmes que eles não gostaram. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Rafael Stofaletti. Ele gostou de Star Wars, Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, Motoqueiro Fantasma, Rei Arthur, Kill Bill, Central do Brasil, O Poço, Highlander, tá vendo? Tudo filmes que eu gostei. E, por fim, um filme que eu não gostei. Então, levando em consideração essa lista de filmes, né, dos meus usuários, então tem User ID 02, 03, qualquer valor aqui, né? Levando em consideração essa combinação, eu tenho aqui um código dos filmes, então eu sei lá que o Star Wars é o M01, o Pulp Fiction é o MD02, só código para facilitar, para não ficar um monte de texto, mas não precisaria, tá? E aqui, ó, dentro do meu arquivo main, eu estou chamando então o a priori módulo, né, que é aquele, o a priori Python ali. Eu estou carregando o feedback dos clientes e olha só, eu tenho essa base de dados, então, ela vai ser utilizada como num data frame, né? Eu estou pré-processando, colocando todo mundo com letra minúscula, porque é um pré-processamento que eu identifiquei que eu precisaria fazer. Então, tá todo mundo aqui ó, com letra minúscula. Após esse pré-processamento, eu estou considerando, então, que eu vou pegar os códigos só para ficar mais bem visualizado, né? Para não ficar confuso. Então, eu vou lá naquele outro arquivo, que é o filmes códigos, e pego os códigos, substituo. Onde eu tenho o nome, eu vou colocar o código, só para não ficar muito grande, tá? Para a gente entender de uma forma mais bonita. Então eu poderia indicar aqui, por exemplo, eu quero saber o código do Pequeno Príncipe. Aí ele vai trazer o MD13 para mim. Se eu inverter aqui então e colocar para saber qual que é o MD13, ele vai trazer para mim que é o nome Pequeno Príncipe. Bom, isso aqui é manipulação de dicionário, a gente já viu isso daqui, não precisa perder tempo. Para cada transação do meu banco de dados, então, para cada linha do meu banco de dados, eu dou um split, pego cada um dos elementos, coloco seus códigos, né? Coloco ele como caixa baixa, tiro os espaços em branco, isso é o meu pré-processamento da base de dados, e tenho, por final, os dados codificados, ó. Então, ao invés de ter os nomes dos filmes, eu tenho para cada usuário, ó, eu tenho aqui uma lista de filmes que gostou. Ok? Então, em vez de ficar um texto gigante, eu tenho só um conjuntinho de códigos. Aí já era, né? Chamei o algoritmo a priori, que é o algoritmo que a gente aprendeu a fazer nessa aula. Coloquei o dataset sendo meus dados codificados, o mínimo suporte de 10% e a mínima confiança de 80%. Pronto, basta que eu chame, então, assim, ó. O meu objeto a priori chama lá a função a priori, passo a base de dados, passo o minsup, passo o minconf. Ele vai fazer o de sempre, identificar os padrões, combinar os padrões, 2, 3, e chegar um momento que ele não consegue mais gerar candidatos, ele vai gerar as regras. Então eu tenho que a regra aqui, ó, MD01, implica na ocorrência também de MD06. O que isso traz para a gente, então? Traz para a gente o seguinte: é comum que os clientes que leram ou que assistiram o filme, nesse caso, o código MD01, também gostem de assistir o filme MD06, porque do feedback dos meus clientes, eu vi isso com frequência. Eu vi que as pessoas que deram feedback falando que gostaram do MD01, também gostaram do MD06. Aí basta que eu troque, então, né, esses códigos pelos nomes e traga informações mais precisas, que eu acho que eu acabei... eu substituí um só aqui, ó. Consulta nome filme, deixei só para vocês finalizarem esse código aqui, ó.
a gente passa o código, então, para o nosso consulta nome do filme, ele traz o nome do filme. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, ó, o MD01, eu poderia chamar ele aqui MD01, e ele traria para mim que é Star Wars MD01. Ah, então MD01, o próximo é MD06. O que indica para mim que pessoas que assistiram Star Wars também gostaram de assistir o Kill Bill. Então, se uma pessoa chegar para mim e falar, olha, que filme você me recomendaria? Eu pergunto, que filmes você assistiu? Ah, eu assisti Star Wars e gostei. Ah, então, se você assistiu Star Wars, eu tenho uma regra aqui, ó, que pode te ajudar. 25% dos meus clientes também assistiram Kill Bill. E 80% deles gostaram, então, também de assistir Kill Bill. A chance de você gostar de Kill Bill, ela é elevada em 2 vezes e meia, tá vendo? E a convicção, perdão, a elevação geral, né, tanto de você gostar de Star Wars depois de assistir Kill Bill, ou de gostar de Kill Bill depois de assistir Star Wars, é de 2 vezes e meio. Mas a chance de você gostar agora de assistir Kill Bill depois de ter assistido Star Wars é de 3,43 vezes mais. Então eu consigo te indicar um filme com mais certeza que você vai gostar, de acordo com o comportamento passado dos meus clientes. Bom, deu tempo de ver tudo, apesar que eu dei uma corrida aqui, mas tem muito mais coisa que eu queria falar com vocês, tem muita estratégia legal, a mineração de dados não tem limites, dá para a gente explorar e criar os nossos algoritmos de acordo com essas estratégias. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Se ficou alguma dúvida, eu queria pedir que vocês compartilhassem nesse momento para a gente discutir. Se não, o tempo estourou mais uma vez, eu peço desculpa por isso, mas é que eu quis finalizar aquilo ali para não ficar nada pendente, né? E o vídeo ficar completão aí. Então, galera, o vídeo vai ficar disponível para a gente poder treinar um pouco mais. Eu vou continuar disponível, o professor Felipe vai continuar disponível. A gente tem muita ideia, muita vontade de programar. Se ficou alguma dúvida, vamos conversar. Se não, estamos todos dispensados, né? Não precisaríamos ficar aí assistindo até o final, mas muito obrigado pela participação de todo mundo. Fiquei muito feliz em ver a participação. E não se esqueçam de indicar a presença de vocês. Se o Felipe tiver mais alguma coisa a considerar, a gente já conversa agora. Enquanto eu estou falando, se alguém está com dúvida, já levanta a mão aí ou posta para a gente discutir. Se não, eu finalizo por aqui. Felipe, algo? Eu estou satisfeito. Está acima do padrão. Falando em padrões. E aí, alguém mais, galera? Se não, como diz o Felipe... o Thiago levantou a mão aí. Thiago, manda. Oi, professor. Valeu pela aula, foi muito boa. Não sei se vocês estão me escutando. Tô te ouvindo. Obrigado pelo feedback. Fiquei na dúvida quando tu falou ontem desse algoritmo, daí eu fui pesquisar ele. E essa eu acho que técnica, né, de regra de associação, eu fiquei na dúvida de qual seria a diferença dela por uma regressão, assim, né? Que uma regressão também, de alguma forma, é isso, né? Tu estabelece um conjunto de variáveis e tenta ver qual é a probabilidade delas influenciarem num fenômeno, né? Então, qual que seria a principal diferença desse lance aí? Legal, Thiago. No final das contas, os algoritmos eles acabam sendo muito parecidos, né? Quando a gente fala de classificação e regressão, a gente viu que é praticamente a mesma coisa, mas um trabalha com dados categóricos, o outro trabalha com dados contínuos, né? Dados numéricos. No fundo, a ideia da regressão é construir uma função de regressão que pode ser linear, pode ser curva, pode ser uma parábola, independente do que seja, ela vai construir uma função de acordo com a combinação dos valores. Mas ele não deixa isso aí transparente e qual é a função. Já na regra de associação, a gente tem a transparência de qual é o padrão que está influenciando na ocorrência de outro padrão. Então, a gente pode entender assim na prática que a regra de associação ela vai ser utilizada não só para dados categóricos, mas para dados nominais. Vocês viram que a gente não está falando ali de sim e não na regra de associação. A gente está falando de valores quaisquer. Estou falando de nomes de filmes, então eu não tenho um limite de categorias. Eu tenho infinitos valores. A regra de associação ela lida com infinitos valores. A classificação é categórica, a gente tem aí um conjunto finito de valores. E a regressão,
ela vai trabalhar somente com valores contínuos, só valores numéricos. Ficou claro, Thiago? Ficou sim, eu gostei. Na verdade, eu estava pensando nisso, eu estava pensando na minha tese, porque a minha tese é sobre o surgimento de novos partidos na América do Sul, né? Então, a minha variável dependente é quando surge ou não o partido, e eu tenho um conjunto de variáveis independentes, assim, crises econômicas, políticas e algumas outras coisas. E eu pensei que eu poderia, então, aplicar isso, né? Usar essa técnica de associação para ver a relação entre essas coisas, né? Legal. Além da associação, eu recomendo um agrupamento, porque quando a gente tem variáveis independentes, é que a gente pode encontrar outros tipos de similaridade, sabe? Se você conseguir transcrever isso para números ou para códigos, a gente usar um agrupamento, talvez a gente consiga encontrar clusters, né, que relacionam essas instâncias, esses partidos, por características que a gente não considerou numa análise primária, entendeu? Entendi, sim, eu gostei bastante, valeu mesmo, tá sendo legal. Discurso. Valeu mesmo. Muito bom, que bom saber disso. Alguém mais quer considerar, falar mais alguma coisa? Tirar dúvida? Bom, se não, como diz o professor Felipe, 3, 2, 1, né? Acabou o tempo. A gente continua, então, nossa discussão no grupo do WhatsApp. É só mandar mensagem que a gente está sempre atento e interessado nas ideias de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todo mundo. Passo a voz para o Felipe, se ele tiver alguma coisa para considerar. Se não, a gente se vê agora só no ano que vem, né? Bom final de ano para vocês, boas festas e boa programação. Acho que é isso. Então, fechou, né? Boas festas, feliz ano novo, boa programação e tamo aí, né? Só mandar mensagem. Vou parar a gravação.